Pedro Pacífico chegando com a gente aqui hoje. Clarissa. Muito bem-vindo. Tiramos você de casa no carnaval, né, cara? Pois é, ontem eu estava no Rio de Janeiro, mas hoje estamos aqui trabalhando, isso que importa. E olha só, estava vendo aqui, da informação que foi passada pra gente, que o teu assunto é nada mais do que um grande Brasilzão, né? Explica pra gente. O Brasil tá na moda, é isso que a gente quer saber, porque você entra nas redes sociais, você vê o algoritmo e você vê estrangeiros postando vídeos nas redes sociais dizendo o Brasil está na moda, as pessoas só falam sobre o Brasil. E o porquê isso? O que está acontecendo? A gente tem números, né, que confirmam isso. Então, ano passado, 2025, Clarissa, foi o recorde histórico de estrangeiros no Brasil, 9,3 milhões, um crescimento de 37% em relação a 2024. Ou seja, tem muita gente visitando, isso é incrível. Tem fatores como Covid, né? Então, o retorno da Covid, depois de um tempo, a gente já está melhorando o fluxo de turistas, tem desvalorização cambial. Uma coisa que eu acho interessante é que o Brasil está sendo apresentado não só mais como praia e sol, mas também diversidade cultural, natureza. Tem várias coisas que acabam atraindo outros turistas, mas tem um ponto que eu quero falar que é muito interessante, que são as redes sociais, a produção cultural. Então, de um lado, a gente tem filmes e séries que ganharam destaque recentemente, até literatura, acho que há 2 anos, não sei se se lembra, Clarissa, teve uma TikTok norte-americana que viralizou falando de Machado de Assis nas redes sociais. É verdade. Foi realmente uma loucura aquilo, mas hoje em dia tem muita gente nas redes postando conteúdo sobre o Brasil, estrangeiros isso. E até recentemente, antes de ontem, eu estava dando uma olhadinha e vi uma estrangeira falando o seguinte: por que está todo mundo falando sobre o Brasil? Porque eu fui há alguns anos para o Brasil e eu não achei assim tudo isso. Eu gostei, é lógico, mas eu não achei tudo isso. Por que as pessoas estão falando tanto? E aí vem uma polêmica que é a seguinte: tem muita gente talvez se aproveitando do brasileiro, que é um usuário das redes sociais muito engajado, para o quê? Para ganhar hype. Então, para ganhar comentário, visualização, utilizando desse engajamento para produzir conteúdo sobre o Brasil e depois disso ganhar seguidor. Então tem essa discussão, assim, será que o Brasil é tudo isso? Agora, desculpa já jogar uma pimenta aqui no meio da conversa ainda. A gente está num momento de produção cultural brasileira fortíssimo, ganhando projeção internacional. Não vou nem falar só do cinema brasileiro, mas também no streaming, as séries brasileiras que ganham exposição fora do Brasil, porque esses serviços levam esse conteúdo para fora também. Isso tudo não ajuda a jogar a gente um pouco para cima? Então, eu tenho que discordar que sim, a gente é tudo isso sim, mas tudo bem. Eu também acho. A gente tem muitos aspectos interessantes, então a cultura realmente é uma delas. Até se você, não sei se você se lembra, no passado teve uma postagem no perfil do Oscar, da Fernanda Torres, e foi assim, a postagem com recorde de comentários e likes no perfil do Oscar. Então a gente está tentando levar, né, o Brasil mais para o mundo. E por que o brasileiro gosta tanto de ser visto, né? A gente tem um contraste histórico, né? Uma certa assim, tentativa de mostrar a nossa cultura para fora, ao mesmo tempo que a gente se sente um pouco na periferia cultural do mundo. A gente tem muito orgulho da nossa cultura, do que a gente produz, mas a gente sente que a gente não é tão visto por fora. Então, esse contraste talvez justifique um pouco do porquê o brasileiro, quando vê alguém falando do Brasil, se empolga tanto e quer que continue falando e comenta nas postagens. Então, tem essa vontade realmente, a gente produz tanta coisa legal, por que a gente não está sendo valorizado? E aqui eu trouxe 3 livros, Clarissa, pensando assim, se fosse para indicar para um estrangeiro, que livros que eu indicaria para um estrangeiro conhecer melhor o Brasil? É lógico que tem aqueles clássicos, Vidas Secas, Capitães de Areia, Clarice Lispector, que são livros que já estão traduzidos muitas vezes para fora, mas eu trouxe aqui, eu vou falar brevemente de livros mais contemporâneos que eu acho que dizem muito sobre o nosso Brasil. E também fica a indicação para você aí de casa que talvez não tenha lido, e também para você conhecer mais sobre o próprio país. O primeiro deles é O Coração Sem Medo, que é o último lançamento do Itamar Vieira Júnior, o autor do Fenômeno Torturado. E aqui nesse livro a gente vai conhecer uma mulher, a Rita Preta, em Salvador, com temas sobre violência policial, um livro que vai mostrar um Brasil muito contemporâneo, muito atual e às vezes de uma realidade que a gente conhece pouco por conta das diferencialidades. O segundo livro já ganhou mais destaque porque ele foi adaptado para os cinemas, que é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha.
esse livro é muito interessante porque ele vai mostrar a vida da mulher no século XX. Então a gente tem essa protagonista que nasceu e cresceu para ser uma mulher de casa, ficar em casa, mas será que é isso que ela quer? Então vai questionar muito esse papel dessa mulher, romance muito gostoso de ler. E para terminar, mais uma autora também brasileira contemporânea, Maria Valéria Rezende, com O Voo da Guará Vermelha, que é um romance muito interessante sobre um relacionamento improvável. Um pedreiro analfabeto que cruza o Brasil para chegar numa cidade grande, ele encontra uma mulher, uma prostituta, e a partir disso ela começa a ensiná-lo a ler. Ela começa a ajudá-lo a despertar esse interesse pelos livros e pela leitura, e isso mostra a cidade grande, né, a realidade nos grandes centros urbanos e também personagens reais da nossa sociedade. Então, tem um pouquinho de tudo, e se eu pudesse, eu indicaria esses livros para esses estrangeiros que já estão apaixonados e produzindo conteúdo ou que querem conhecer o Brasil e que talvez não possam conhecer por meio da literatura. Pedro, deixa eu aproveitar o seu olhar, já que você está observando aí a forma como o Brasil está sendo retratado lá fora. Alguns anos atrás, né, digamos assim, quando eu era jovem, eu me lembro que teve uma moda muito fervilhada da caipirinha fora do Brasil. E a gente era sempre retratado como a galera da caipirinha, a mulherada do carnaval, era o povo do carnaval, eles gostam de fazer festa. No seu entendimento, a forma como a nossa cultura está sendo retratada lá fora, por conta dessas frentes que eu estou levantando para você, a coisa do cinema, a coisa das séries que estão sendo produzidas pelo nosso audiovisual, que estão disponíveis nas plataformas de streaming, os livros, as redes sociais, a forma como a informação da vida, do dia a dia do brasileiro acaba chegando com mais facilidade lá fora. Aquela imagem que no passado chegou a ser, inclusive, negativa para as mulheres, tá? Estereotipadaça das mulheres, a ideia de que a mulher brasileira era fácil, tinha isso. Com certeza. Está mudando? Está mudando. O Brasil, ele antes era muito visto, né, como sol, praia e festa. Hoje em dia, e por conta muito das redes sociais, junto com essa produção cultural, as pessoas estão percebendo, até por vídeos de turistas que vêm para o Brasil, que o Brasil é muito mais do que isso, que o Brasil tem biodiversidade maravilhosa, são outros destinos além do Rio de Janeiro. Está diversificando essa visão que as pessoas têm do Brasil, isso é muito interessante. Então, o que antes só chegava para o estrangeiro por meio, às vezes, de informações muito enviesadas e estereotipadas mesmo, né? Hoje em dia consegue ganhar uma diversidade maior por conta de conteúdos orgânicos e realmente da visão de um turista que vem para o Brasil e percebe que não é bem assim. Então, isso é muito... E felizmente está mudando essa visão e as redes sociais, a internet está contribuindo para isso, porque o Brasil é muito mais também do que só carnaval e ano novo. O Brasil tem sido visto como um destino turístico que pode ser, né, aproveitado durante o ano todo e diversas regiões. E é isso que as pessoas precisam entender mais. Muito obrigada, então, Pedro Pacífico, que traz aqui pra gente esse caldinho, um pouquinho do que você pode ler para ajudar a, quem sabe, disseminar um pouquinho mais o nosso Brasilzão lá fora. Muito obrigada. Isso. Pedro Pacífico Bookster aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Clarice. Até mais. Até a próxima semana.